Atos 8. No capítulo de hoje começa falando sobre a morte de Estevão, como Paulo estava ali consentindo sobre a morte de Estevão, e a partir do momento, que Estevão morreu, começou a perseguição. Houve grande perseguição contra a igreja de Cristo, e Paulo era um dos que mais perseguiam a igreja. Tanto é que aqui fala, que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Então, gente, aqui, amanhã a gente vai ler sobre a conversão de Paulo. Então, a gente vê o quanto alguém que poderia ser um perseguidor da igreja para se tornar perseguido, como alguém pode mudar da água para o vinho, como existe sim a verdadeira transformação. Mas isso a gente vai explorar e falar mais sobre isso amanhã. E aí continua falando sobre como a igreja cresceu, sobre como os apóstolos estavam ali unidos, buscando. Claro que através dessa perseguição houve uma dispersão muito grande da igreja, porém, os discípulos permaneciam ali pregando, falando, fazendo sinais, curando. E aí, gente, tem uma situação aqui bem interessante entre Filipe e um etíope, Filipe estava ali orando, só que um anjo do Senhor pediu para ele ir para uma direção, Ele falou, vá para o sul e tal. E aí ele foi, obedeceu o Espírito Santo. E aí ele encontrou um etíope, ele era encarregado dos tesouros lá da rainha etíope e tal, era uma pessoa importante. E ele estava lendo as escrituras e ele estava lendo inclusive Isaías, onde falava assim, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca, nem sua humilhação foi privada de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então ele perguntou, para Filipe, tipo assim, de quem que ele tá falando? O profeta tá falando de si ou de outra pessoa? E aí Filipe começou ali a pregar a ele, falar sobre a palavra e tal. E aí eles viram a água e o etíope falou assim, o que me impede de ser batizado? E aí ele foi batizado e Filipe foi transportado para outra direção. Mas, gente, o que eu acho interessante aqui é como a palavra de Deus alcançou não apenas o povo ali, mas alcançou muito mais além daquilo que a gente pode imaginar. E outra coisa, a importância, gente, de nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Porque, gente, o Espírito Santo levou Filipe somente para ajudar aquele homem, para levar a palavra para aquela pessoa. Aqui não fala que Filipe foi para uma cidade onde tinha 200, 300 pessoas, não. Falou simplesmente de apenas um etíope. Então, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo quer que você fale com alguém, fale com uma pessoa e você ainda está ali boiando, ou escuta e não vai porque fica com medo, não sabe se é o Espírito. Vamos buscar realmente fazer com que o Espírito Santo nos guie, porque aqui Filipe só conseguiu alcançar essa vida, só conseguiu levar a palavra a ponto de ele ser batizado porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. Mais uma vez, mais uma palavra deixando bem claro que nós cristãos temos que ser guiados pelo Espírito, porque o Espírito vai nos guiar a pessoas certas, o Espírito vai nos guiar a falar a coisa certa, a fazer a coisa certa, somente através do Espírito Santo. Então, eu acredito que a mensagem do devocional é essa. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós vamos saber quem ajudar, nós vamos saber o que falar, vamos saber como agir em cada circunstância. Somente através do poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habitava sobre os discípulos, que habitava sobre Jesus, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós hoje. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!